Sejam todos muito bem-vindos e vamos direto ao ponto que nos resta para terminar o nosso conteúdo do capítulo 11, tá? Esse capítulo nós passamos bastante tempo nele porque ele é um capítulo fundamental para que vocês possam acompanhar bem os próximos capítulos. Então, eu começaria tópico 11.5, tá bom, gente? Tópico 11.5 deve estar aí para vocês. Vamos ver aqui a página. Página 332, eu acho que é, né? Quem tem o livro aí pode conferir. É sim. Pronto. Beleza. Então, amigos e amigas, vamos primeiro definir o que se entende por propriedade coligativa, tá? Hoje é uma aula só teórica, não tem cálculo, não tem conta, então é tudo de bom essa aula. Mas algumas palavras são novas para vocês, então fiquem atentos ao significado delas. Vamos pensar na diferença que existe, para a gente começar essa discussão, entre uma solução e um solvente puro. Para vocês visualizarem, pensem num copo com água, uma garrafinha com água pura, substância pura, e pensem nessa mesma quantidade, só que agora de solução de água com sal de cozinha. Então eu quero que você mentalize isso. Na minha mão esquerda teria um copo com água pura, na minha mão direita teria um copo com água salgada, no mesmo volume, copos de mesma quantidade de água. A pergunta que vem é a seguinte: evidentemente que as propriedades da água pura, são diferentes das propriedades da solução. Parece óbvio, né? Parece óbvio que as propriedades da água pura sejam diferentes das propriedades da solução. Vocês concordam que isso é muito óbvio? Não é verdade? Sim. Quer dizer, quando eu falo de propriedades... Olha aí o Salles, ó. Quem falou que o Salles não estava na aula? O Salles chegou, ó. Então, quando eu falo de propriedades, eu falo assim: o ponto de ebulição da água pura deve ser diferente do ponto de ebulição da água salgada. Fala, Beatriz. Ele está perguntando se o senhor não está escutando ele. Tô não, Salles, ó. Teu áudio tá mudo aqui. Agora parece que vai dar certo. Fala aí. Terra para Salles, câmbio. Não estou te ouvindo, Salles. Pode ser teu áudio aí. Tenta sair e entrar de novo aí. Tá. Mas tranquilo, Salles. Nós estamos juntos aí. Qualquer coisa você pergunta aqui no chat. Então, nós estamos falando do seguinte. Quando eu falo de propriedades, eu estou dizendo o seguinte: o ponto de fusão, o ponto de ebulição, são propriedades da água, assim como de todas as substâncias puras. Então, se eu comparar o ponto de ebulição da água com o ponto de ebulição da solução de água salgada, são diferentes. Né? São diferentes. Basta você observar o que acontece no dia a dia. Quando você põe água pura para ferver e depois põe água salgada, você percebe que a água salgada demora mais para começar a ferver. Quer ver outro exemplo? Água pura congela a determinada temperatura. Água salgada congela a uma temperatura mais baixa. Então, essas propriedades... É por isso que quando se bota sal no gelo, ele fica mais gelado. Correto. O pessoal costuma também... Digamos que você está com uma bebida, você quer resfriar essa bebida. Ao invés de colocar só o gelo, você põe gelo e sal. Porque com o acréscimo do sal,
A temperatura, que já é baixa, vai baixar mais ainda. Vocês vão ver isso daqui a pouco, tem um nome técnico para isso. Então, a bebida em contato com o sal e o gelo, ela resfria mais rápido do que a bebida em contato apenas com o gelo. Tá, gente? Outro exemplo, para vocês irem percebendo que isso aqui tem um gancho muito prático. Imagina uma água que está fervendo. Aí você vem, coloca uma colher de sal e dissolve. O que acontece? Ela para de ferver, não é? Perceberam isso? Sim. Depois de algum tempo sendo aquecida, é que ela volta a ferver. Então, tem tudo a ver com o que nós vamos aprender hoje. Tá? Nós vamos falar das propriedades que são diferentes na solução pura e, no solvente puro e na solução daquele solvente. Essas propriedades que mudam de um para o outro são chamadas de propriedades coligativas. Tá? Então, já está aqui a definição para você, para ser bem objetivo, do que é uma propriedade coligativa. São todas as propriedades que mudam quando você acrescenta um soluto a um solvente puro. Ou seja, quando você transforma um solvente na solução, na respectiva solução, essas propriedades se alteram. E basicamente são 4, tá, pessoal? São 4 propriedades. Ponto de ebulição, ponto de congelamento, que nós já falamos, mas vamos desenvolver melhor. E tem 2 propriedades que talvez vocês não conheçam muito bem. Pressão osmótica e a primeira que eu vou apresentar para vocês, que é a pressão de vapor. Então, eu estou falando de 4 propriedades. 4 propriedades que mudam toda a vida que você transforma o que era um solvente puro em uma solução. Então, você pensa num solvente puro. Quando você acrescenta um soluto a esse solvente, essas 4 propriedades mudam. Ok? Pode perguntar aí. Show. Beleza. Qual é a primeira propriedade que nós vamos desenvolver? Porque essa vocês não conhecem muito bem ainda. É a pressão de vapor. E aí, pessoal, me deixem explicar bem direitinho o que é pressão de vapor, porque entender o que é pressão de vapor ajuda, inclusive, você a entender as outras propriedades. Vamos colocar aqui um exemplo prático, tá bom? Um exemplo prático. Dentro desse balão, existe um líquido volátil, ou seja, um líquido que, se o balão estiver aberto, ele vai produzir vapores. Isso é um líquido volátil. Tá bom, pessoal? Por exemplo, a água é um líquido volátil? É. Se eu deixar um copo de água em cima da mesa aberto, se eu não tampar o copo com água, eu sei que vai demorar, mas ele vai produzir vapor d'água até secar, né? Alguns líquidos são mais voláteis que outros. Se eu fizer essa mesma experiência com o álcool, ou com o éter, ou com a acetona, o líquido vira vapor muito mais rápido do que a água. Mas, de um modo geral, os líquidos têm essa propriedade de produzir vapores, chamada volatilidade. Então, suponhamos que eu coloque um líquido que é volátil dentro desse balão. Aqui tem uma montagem que é a seguinte. Esse balão está conectado a uma mangueira, tem uma válvula que pode abrir e fechar. E aqui dentro, pessoal, tem uma coluna de mercúrio, mais escura aqui, dentro da mangueira, que é um metal líquido, como vocês sabem. Pois muito bem. Quando o líquido está só o líquido dentro do balão, se vocês observarem bem, a altura da coluna de mercúrio é menor. Mas olha o que acontece depois de um certo tempo, lembrando que esse balão ele tem uma válvula que pode fechá-lo também. Depois de um certo tempo, algumas moléculas desse líquido vão estar na forma gasosa.
na forma gasosa. Então, eu vou mudar aqui a imagem, vou passar o mouse sobre a imagem. Observe que o que era um líquido, somente líquido, agora ele é líquido mais gás. Tanto é que o balão está mais escuro, né? Por quê? Porque algumas moléculas do líquido estão agora na forma gasosa. E isso acontece, pessoal, mesmo que o balão esteja fechado. Mesmo que o balão esteja fechado. Então, vou repetir. Quando só tinha líquido, todas as moléculas na forma líquida, a coluna de mercúrio tinha uma certa altura. Quando parte desse líquido foi convertido em vapor, o gás, forma gasosa, a coluna de mercúrio subiu. O que isso significa, professor? Por que a coluna de mercúrio, que tinha uma altura X, se vocês analisarem bem a altura dela antes, era aqui, ó, onde está o nível do lado direito. Quando apareceram as moléculas de gás lá no balão, a coluna de mercúrio subiu. De novo, antes, vou passar aqui, ó, antes, olha a altura da coluna de mercúrio antes. Olha a altura da coluna de mercúrio depois. Antes, do lado direito, olha bem para cá. Antes, a altura da coluna de mercúrio, bem aqui, ó, nesse nível. Depois, lá em cima. Perceberam a mudança? Notaram a mudança, sim? Sim. Fica bem visível, né, a mudança? Então, o que nós vamos ter que descobrir agora é o seguinte. O que foi que fez? Essa coluna de mercúrio subir daqui lá para cima. Se você analisar agora o desenho todo, você vai perceber uma coisa interessante. As moléculas do gás que saíram desse líquido entraram na mangueira, pressionaram o mercúrio e empurraram o mercúrio lá para cima. Ou seja, exerceram sobre a coluna de mercúrio uma pressão. Vou repetir. As moléculas do líquido que estão agora na forma gasosa, espalhadas dentro desse balão, elas vieram pela mangueira, empurraram a coluna de mercúrio lá para cima. Ela estava aqui, ó, subiu. Então, essa pressão exercida pelas moléculas do gás, ela se chama, pessoal, pressão de vapor. Pressão de vapor. Por que eu estou dando tanta importância a essa definição? Porque eu acho que você... Pois não? É assim que funcionava os trens de vapor? Olha, não é muito diferente não, vá. As máquinas a vapor, de um modo geral, elas sempre funcionaram dessa forma. Você produzia vapor, esse vapor era canalizado por uma engrenagem mecânica e empurrava um pistão. É exatamente isso. É exatamente assim. Você acabou de perceber que no século XVIII, quando as primeiras máquinas de vapor foram produzidas e surgiu a primeira revolução industrial, essa ideia foi posta em prática, né? A ideia da pressão de vapor. Percebeu-se que o vapor era uma poderosa ferramenta de acionamento mecânico, de peças mecânicas. Tá? E ainda hoje existem várias máquinas que funcionam usando esse princípio, né? Nós já temos os circuitos eletrônicos, nós temos o motor de combustão interna, mas a ideia do vapor produzindo o movimento ainda é bastante utilizada na engenharia. Excelente dedução. Você vê que é interessante a gente estudar, porque a gente mesmo vai percebendo os gatilhos, né? Aquelas sacadas. Né, pessoal? É muito interessante. Vai, parabéns pela percepção. Aí, gente, só para fechar esse conceito de pressão de vapor, vou dizer uma coisa para vocês. Cada líquido, atenção, cada líquido diferente apresenta uma pressão de vapor diferente. Eu explico. Se esse líquido for um líquido pouco volátil, você vai ter poucas moléculas de gás. Porque um líquido pouco volátil,
ele demora a passar da forma líquida para a forma gasosa. Se ele vai ter poucas moléculas de gás, então vai ter pouca pressão de vapor. Vocês concordam comigo? Não é verdade? Porque ó, a pressão de vapor ela é tanto maior quanto maior número de moléculas de gás existem dentro desse balão. Então, um líquido que é pouco volátil, ele tem uma baixa pressão de vapor. Mas um líquido que é muito volátil, ele tem alta pressão de vapor. Por quê? Porque ele produz muitas moléculas na forma de gás, e quanto mais moléculas houver na forma de gás, maior será a pressão de vapor obtida. Então, percebam, por que a pressão de vapor é uma propriedade coligativa? Porque a pressão de vapor varia para cada tipo de líquido, para cada tipo de solvente, e aí vem a informação mais importante. Quando você acrescenta um soluto a esse solvente, transformando o sistema numa solução, você altera a pressão de vapor desse rapaz. Então, é por isso que a pressão de vapor é uma propriedade coligativa. Porque quando eu acrescento um soluto a esse líquido, eu altero a pressão de vapor desse líquido, né? E toda propriedade coligativa tem essa marca. Ela é alterada quando o líquido se transforma numa solução de um soluto não volátil. Beleza? Então, a pressão de vapor é uma propriedade coligativa. Isso significa que se eu puser um soluto dentro desse líquido, transformando esse líquido numa solução, eu vou alterar a pressão de vapor. E aí, pessoal, eu vou um pouquinho adiante agora. Alterar como, professor? Eu vou diminuir a pressão de vapor. Tio, Pois não. quanto maior a quantidade de líquido, maior vai ser a pressão do vapor, né? Também? Em tese, Ou não? se esse líquido for bastante volátil, entendeu? Porque pode ser que você tenha muito líquido, mas esse líquido seja pouco volátil e produza pouco gás. Entendeu? Por quê? Porque o que determina mesmo a pressão de vapor, se ela vai ser mais alta ou mais baixa, é a quantidade de matéria gasosa, é a quantidade de gás. Se eu tiver muito líquido, mas esse líquido produzir pouco gás, a pressão de vapor vai ser baixa. Tá bom? Então, é quase isso que você pensou aí, mas depende, eu responderia assim, depende do líquido. Se o líquido for muito volátil, aí sim, quanto mais líquido eu colocar aqui dentro, mais gás será produzido e, portanto, maior a pressão de vapor. Percebeu? Tudo bem, pessoal? Uhum, tá certo. Maravilha. Sim. Então, parabéns, vocês entenderam, em 20 minutos, vocês entenderam quase tudo que eu precisava que vocês entendessem. Que é o significado da pressão de vapor, tá, pessoal? O significado da pressão de vapor. Isso é muito importante. Sempre que vocês ouvirem a palavra ou a locução pressão de vapor, a expressão pressão de vapor, lembrem dessa pequena amostra que a gente deu aqui, desse experimentozinho que a gente deu aqui, tá? E aí vem a parte interessante. Se eu puser um soluto nesse líquido, transformando esse sistema numa solução, você concorda que as moléculas do líquido vão ter mais dificuldade de sair? Por quê, professor? Entenda o seguinte, ó. Naturalmente, todo líquido sonha em ser gás. Nós já vimos isso. Vocês vão aprender depois, numa aula mais adiante, que isso é uma tendência da natureza. Tudo que é sólido tende a se tornar líquido. E tudo que é líquido tende a se tornar em gás. Isso é um processo natural. Só que quando eu coloco um soluto misturado com líquido, eu crio interações de natureza elétrica entre as partículas do sólido e as partículas do líquido. E daí, professor? Daí que essas interações dificultam a passagem do líquido para o estado de vapor. Então, vou repetir. Se eu tiver um líquido sozinho, solvente puro, provavelmente ele vai ter muita facilidade de produzir vapores, inclusive a água, né? Se você chegar na frente
a Serra de Maranguape, de manhãzinha cedo, você vai perceber que tem muitos vapores subindo. O que é aquilo, pessoal? É o líquido que durante a noite condensou nas folhas das árvores e que tão logo amanhece o dia, ele volta para a forma gasosa. Então, é o caminho natural dos líquidos. Mas na hora que você acrescenta algum soluto a esse líquido, você está, de alguma forma, dificultando esse processo. As partículas desse sólido, elas se agarram às partículas do líquido e tornam dificultam o processo de transformação do líquido em gás. E aí, a consequência disso qual é? Vai ter menos gás do que haveria se fosse só líquido. Portanto, qual é a consequência natural de acrescentarmos um soluto a um solvente puro? Diminui a pressão de vapor. Diminui a pressão de vapor. E por que diminui a pressão de vapor, professor? Porque vai diminuir a quantidade de moléculas na forma gasosa naquele ambiente. Então, atenção. Vamos ver se vocês conseguiram me acompanhar aqui. A pressão de vapor é uma propriedade de cada líquido, ou seja, é diferente para cada líquido. A pressão de vapor é tanto maior quanto mais fácil esse líquido produz vapores. Então, quanto mais moléculas na forma gasosa esse líquido consegue produzir, maior a pressão de vapor. Mas quando eu coloco um soluto misturado a esse solvente, isso é uma regra geral, a tendência é que a pressão de vapor diminua. Então, pessoal, nós dizemos assim, tecnicamente, a propriedade coligativa, pressão de vapor, sofre um abaixamento, sofre uma redução, toda vez que eu produzo uma solução. Então, se eu comparar a pressão de vapor do solvente puro, ela sempre será maior do que a pressão de vapor da respectiva solução. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse raciocínio aí? Eu me perdi. É porque eu falei para vocês, são termos novos, então eles dão trabalho de fazer sentido. Mas eu vou repetir mais calmamente ainda. Vou falar assim, ó. Eu vou em 3 passos para você ir comigo. Primeiro, você tem que saber o que é pressão de vapor. Você tem que saber que cada líquido possui a sua própria pressão de vapor. Tudo bem? Sim. Então, nós chamamos isso, pessoal, de propriedade específica. Cada líquido possui essa propriedade chamada pressão de vapor. É diferente da água para a acetona, para o álcool, para o etileno glicol. Cada líquido possui a sua própria pressão de vapor. Primeira informação. Segunda informação. Essa pressão de vapor, como nós acabamos de aprender, ela se deve às moléculas do líquido que passaram para a forma gasosa. Então, quanto mais moléculas desse líquido conseguirem passar para a forma gasosa, ou seja, quanto mais volátil esse líquido for, maior será a pressão de vapor. Entendido isso? Show de bola? Show de bola. Pronto. Então, por exemplo, vamos comparar aqui uma situação prática. Eu deixo uma garrafa com água em cima da mesa e a mesma quantidade de éter. Sabe o éter? Aquela substância... Pois não, Salles. Deixa o Salles perguntar aqui. Vou explicar de novo, Salles. Salles, já que eu não estou ouvindo teu som, eu vou colocar aqui no chat para você me responder, tá bom? Você entendeu o que significa a pressão de vapor? Entenderam? Tá certo. Mas, assim, pode responder aí no chat. Então, o primeiro passo é esse. Ok. Entendido o que é pressão de vapor? Show? Joinha? Entendi, professor. Pressão de vapor é uma propriedade de cada líquido e que depende fundamentalmente se esse líquido é volátil ou não. Então, eu dizia assim, ó, se eu colocar uma garrafa de água e a mesma quantidade de éter, que é aquela substância que você entra no hospital, sente o cheiro do éter, né? Que ele é utilizado para produzir o formol, tá?
Você vai conhecer o éter com mais detalhes nas aulas de química orgânica, mas só para dar uma pista para vocês. Você entra no hospital e já sente aquele cheiro forte, desconfortável, né? Eu, particularmente, não gosto. Não sei se vocês gostam. Aquele cheiro é éter. O éter é uma substância extremamente volátil, utilizada para produzir o formol, que é amplamente utilizado na medicina, porque ele é um conservante de órgãos. Então, se você deixar um órgão mergulhado em formol, você já deve ter visto em laboratório de biologia, ele demora anos ali em condições normais. Então, o éter é um líquido altamente volátil. Isso significa dizer que o éter produz vapores, se converte em gás com muita facilidade. As moléculas do éter, se você deixar a garrafa do éter aberta, em pouquíssimo tempo, elas todas passam para a forma gasosa. Então, se você pegar a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de éter, o éter vai ter muito mais pressão de vapor. A pressão de vapor do éter é muito maior do que a da água. Porque a pressão de vapor, essa propriedade de cada um dos líquidos, depende da volatilidade do líquido. Quanto mais volátil o líquido for, maior será a sua pressão de vapor. Entendido o segundo passo, Salles? O segundo passo é esse. Quanto mais volátil for um líquido, ou seja, quanto mais facilmente esse líquido produzir vapores, quanto mais facilidade suas moléculas tiverem de se transformar na forma gasosa, para a forma gasosa, mais a pressão de vapor será elevada. E o terceiro e último passo é o seguinte: para todos os líquidos, vale a regra. Se eu misturar a esse líquido um pouquinho de soluto, produzindo uma solução, eu vou estar diminuindo a pressão de vapor. Então, o efeito sobre a pressão de vapor que o soluto provoca é reduzir a pressão de vapor. Professor, por que o soluto provoca uma redução na pressão de vapor quando ele é dissolvido no líquido? Porque ele interage com as moléculas do líquido e dificulta a passagem para a forma gasosa. Então, naturalmente, como vai ter menos moléculas, vai ter menor pressão de vapor. Beleza, pessoal? Entenderam o terceiro passo? Todos agora? Repete sim? aí o terceiro, tio. Terceiro passo, vou repetir mais uma vez. Se eu misturar um soluto ao líquido, qualquer líquido, produzindo uma solução, se eu dissolver um soluto nesse líquido, o que vai acontecer? As partículas do soluto vão interagir com as partículas do líquido, como se agarrassem as partículas do líquido, e vão tornar mais difícil a sua passagem para a forma gasosa. E daí, professor? Ora, se vai ter menos moléculas na forma gasosa, menor será a pressão de vapor. Concordam comigo? Sim. Pronto. Então, isso leva à seguinte conclusão. Toda vida que você produz uma solução com determinado líquido, a primeira coisa que acontece é que você diminui a pressão de vapor do líquido. Então, a pressão de vapor da solução é sempre menor do que a pressão de vapor do respectivo líquido. Joia agora? Tudo bem? Tudo. Então, se eu medir a pressão de vapor da água pura, é X. Mas se eu misturar sal de cozinha ou açúcar nessa água, produzindo uma solução, a pressão de vapor vai ser menor que X, porque eu vou estar diminuindo a quantidade de partículas que se transformam em gás. Ok, Salles? Agora sim? Pronto, vocês já entenderam o mais importante. Para a gente finalizar, só temos alguns minutos a mais da aula, eu só quero lembrar vocês o seguinte, ó, passando aqui para frente. Existe um nome, tá? Existe um nome técnico para essa redução. Esse nome chama-se, atenção para o nome é esquisito, ó. Redução da pressão de vapor. Existe um nome técnico, tá aqui vocês vão lembrar desse nome. Efeito tonoscópico. O que é efeito tonoscópico, professor? Por favor. Efeito tonoscópico é a redução da pressão de vapor do líquido toda vez que você produz uma solução. Então,
Essa redução da pressão de vapor que ocorre em todos os líquidos, quando eu misturo a eles algum soluto, tem um nome técnico, efeito tonoscópico. Outros livros falam assim, propriedade tonoscopia, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Se refere à redução da pressão de vapor provocada pelo acréscimo do soluto ao solvente. Efeito tonoscópico, tá? Esse efeito tonoscópico, como vocês podem deduzir, varia de substância para substância. Em algumas substâncias o efeito é mais impactante, em outras é menor. Então, por exemplo, esse gráfico, pessoal, que vocês têm no livro de vocês, esse gráfico ele mostra a pressão de vapor do éter dietílico, do álcool etílico, da água e do etileno glicol. São quatro líquidos diferentes, obviamente, e, portanto, com propriedades diferentes, inclusive a pressão de vapor. Por exemplo, vamos supor que eu queira comparar as pressões de vapores dos quatro líquidos a 40 graus. Né? Então, a pressão de vapor, vamos comparar aqui do álcool etílico, que é essa linha meio verde aqui, verde-limão, com a água, que é azul. A 40 graus, quem tem maior pressão de vapor? É o álcool etílico ou é a água? Me responda aí. O álcool O etílico. álcool etílico. Isso significa que o álcool etílico é mais volátil que a água a 40 graus. Mas se você comparar todas as quatro, quem tem a maior pressão de vapor de todas as quatro? O éter dietílico. Né? O éter dietílico. Então, vocês vão encontrar muitas vezes esse tipo de gráfico que compara a pressão de vapor de líquidos diferentes em determinadas temperaturas. E vocês vão ver que o éter dietílico é uma das substâncias cuja pressão de vapor é a maior de todas, quando comparado com os outros líquidos. Tá, pessoal? Outra curiosidade que vem desse gráfico. Quando é que um líquido se transforma em vapor? Quando é que ocorre a ebulição de um líquido? Atenção, porque essa informação é interessante. Toda vida que a pressão de vapor do líquido se iguala com a pressão atmosférica, esse líquido vira vapor. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Olha o éter dietílico. A pressão de vapor do éter dietílico é muito alta. Quando o éter dietílico, que tem uma pressão de vapor muito alta, atinge a pressão de vapor 760, e isso ocorre a 30 graus, mais ou menos, pouco mais de 30 graus. Então, o éter dietílico ele já se transforma em vapor na temperatura de 30 e poucos graus. Né? Por quê? Porque ele tem uma pressão de vapor muito alta, muito próxima da pressão atmosférica, que é 760. A pressão atmosférica é 760. Então, na temperatura de 30 e poucos graus, o éter dietílico já atinge essa pressão de vapor aqui, ó, igual a do ar atmosférico. Por isso que ele já entra em ebulição a 30 e poucos graus. Já a água, por exemplo, só vai atingir a pressão de vapor de 760 quando a temperatura for próxima de 100 graus. Por isso que a água só entra em ebulição a 100 graus. Ah, professor, agora foi que eu vim entender por que é que substâncias diferentes têm ponto de ebulição diferentes. Entenderam por quê? Porque as substâncias entram em ebulição no momento em que a sua pressão de vapor se iguala com a pressão atmosférica. A água só atinge a pressão igual à da atmosfera em 100 graus. Vale lembrar que quanto maior for a temperatura, maior tende a ser a pressão de vapor. Mas a água só atinge a pressão de vapor da atmosfera quando ela chega em 100 graus. Por isso que ela só entra em ebulição perto de 100 graus, ao nível do mar. O éter dietílico, cuja pressão de vapor já é muito alta por natureza, já atinge a pressão atmosférica em 30 e poucos graus. Então, se você abrir uma garrafa de éter em cima de uma mesa a 32 graus, ele já vira vapor quase que instantaneamente. Entenderam essa diferença, pessoal? O que a pressão de vapor tem a ver com o fato de a água entrar em ebulição somente a 100 graus
e o éter dietílico entra em ebulição a 32 graus. Entenderam isso? Show de bola? Mais ou menos. Dei uma olhada melhor nisso aí. O tempo está terminando, mas amanhã eu vou retomar essa conversa para a gente falar sobre as outras propriedades e fazer algum exercício. Mas eu vou deixar com vocês uma provocaçãozinha, um desafiozinho. Será que em cima de uma montanha, lá no alto, a água demora tanto a entrar em ebulição? Será que precisa chegar em 100 graus? Ou será que no alto de uma montanha a água ferve antes de chegar em 100 graus? Já ouviram falar disso? Já conhecem essa resposta? Não. Não. Pois procurem saber. Procurem saber. Me respondam a seguinte pergunta. O Everest tem 8 quilômetros de altura. Será que eu conseguiria cozinhar uma feijoada numa panela aberta, né? Lá em cima do Everest, no mesmo tempo que eu cozinho aqui embaixo? Não. Não. Com certeza não. Muito bem, então você já tem uma pista, tá? Daqui para amanhã eu queria que vocês dessem uma lida no restante desse texto. Então amanhã a gente conclui tudo isso. Falaremos mais sobre pressão de vapor e fecharemos o conteúdo da nossa avaliação. Combinado? Tá certo. Valeu, pessoal. Obrigado pela paciência. Parabéns pela participação de todos que estão aqui. Se puderem convidar os outros membros da turma para participarem, eu agradeço. Tá bom? Porque o pessoal às vezes está vacilando e não está participando. Mas fico muito feliz pela participação de vocês que estão sempre aqui. Parabéns. Valeu, Salles. Certo. Salles, conserta esse som aí para a gente interagir amanhã. Valeu, Beatriz. Obrigado pela participação. Gabriele, todos vocês. Boas aulas e até amanhã. Tchau. Até. Valeu.